Uma boa noite. Boa noite. Vamos então começar os nossos estudos com a mensagem, com a leitura. Modifique seu modo de pensar para que sua saúde se firme e estabeleça. Para que queixar-se de doenças? A doença é uma emoção mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos convidar todos, vamos fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para mais este encontro na noite de hoje. Que sob as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, e sob a orientação do nosso Pai Francisco, que abençoe e ilumine toda essa família de encarnados e desencarnados, que possam nos inspirar, que a gente tenha uma noite de paz, de harmonia neste ambiente, de entendimento, de lucidez espiritual, que os nossos mentores abençoem a cada um e que possa essa luz também se irradiar a todos os vizinhos, ao bairro, aos enfermos, a todos aqueles que estão necessitados, e que possamos então, nesse clima de paz, ter um ótimo estudo na noite de hoje. E assim, Senhor, damos as nossas atividades, que assim seja. Assim seja. Então a gente está ainda está dando continuidade ao 28º encontro do livro. É o Centro Espírita, célula base do movimento espírita. E a gente parou aqui numa parte que fala sobre nós estava vendo as orientações de Paulo, né? No livro Paulo Estevam, que ele fundou as igrejas, né? As comunidades cristãs. Daí ele deu o exemplo aqui de duas comunidades. Emmanuel, né? No livro Paulo Estevam, Emmanuel descreve então essas duas comunidades e serve como exemplo para nós hoje no movimento espírita. Então ele deu o exemplo da igreja de Corinto e da igreja de Antioquia. Então foi bem interessante essa leitura que está lá no livro Paulo Estevam, que serve de exemplo para nós hoje, né? Não muda nada, deveria ser a mesma metodologia do cristianismo primitivo, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é para reviver aquele cristianismo dos primórdios. E aqui então, depois da leitura, aí então aqui no livro ele dá uma explicada, aqui faz um resumo, né? Vamos ver, ele diz assim, do relato de Emmanuel retiramos alguns pontos comparando as ações das igrejas cristãs de Antioquia e Corinto com os centros espíritas de hoje, né? Para refletirmos a luz do movimento espírita na atualidade, de modo a fazermos uma avaliação comparativa para saber se estamos de fato revivendo as mesmas ações que havia nas igrejas cristãs de Antioquia e Corinto, modelos de fraternidade para os nossos centros espíritas. E aí então o primeiro tópico aqui ele fala sobre ambiente de simplicidade pura que havia naquela época. Então aqui eles dizem, né, no livro aqui explicando, diz: com raras exceções ainda estamos por desenvolver esse ambiente nos centros espíritas. A gente não tem ainda um ambiente totalmente de simplicidade pura ainda, né? A gente procura, assim, da melhor forma possível, dentro dos centros espíritas, buscar esses moldes para nós ter um clima, né? Um clima de simplicidade, né? De harmonia entre todos ali, né? Buscar as coisas simples, né? Porque Jesus era simples e os seus apóstolos, discípulos, todos deram continuidade a essa simplicidade. E aí os centros espíritas também deveriam ser assim, né? Mas aí a gente estava comentando, tem centros espíritas que querem luxo, né? Daí então tá
tá querendo reviver o que a igreja destruiu, na verdade, né? Porque a igreja católica apostólica romana, ela assumiu o cristianismo depois dos 300 anos em diante, e aí se tornou do que a gente viu, né? Aquelas igrejas lá suntuosas, cheias de ouro, né? Aquela coisa toda. E tem alguns assim que vêm do passado dessas igrejas e reencarnam dentro do movimento espírita e também ainda tem aquilo dentro do espírito dele de querer trazer luxo para dentro das casas espíritas, né? Aí tem gente que quer construir mansões, né? Aquela coisa toda, tudo chique, né? E na verdade a gente tem que ter ambientes simples, não é o Ederson que está dizendo, é aqui para reviver o passado, né? Viver o cristianismo primitivo, né? Com os moldes dessas informações. Então, um outro tópico aqui, todos amavam as obrigações diuturnas, ó, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Então as pessoas trabalhavam o dia inteiro, né, em ofícios desgastantes, e não é que nem hoje que trabalha 8 horinhas, né? 9 horas, aquela época era 12 horas, né? 12 horas que o sol se colocava até o sol se pôr, né? E aí então trabalhava o dia inteiro, 12 horas, bem desgastantes, né? E aquela época era tudo braçal, né? Não era que nem hoje, né? E aí então bem desgastante. E iam com prazer às reuniões da igreja, depois das 12 horas de trabalho. Imagina um dia cansativo de 12 horas, braçal, e aí depois iam se reunir nas igrejas, nas comunidades. E muitas pessoas nos centros espíritas hoje veem as atividades como obrigações religiosas, como se o trabalho na seara de Jesus fosse um peso em suas vidas e não uma bênção de Deus. Infelizmente, né, são coisas que ele está relatando aqui no livro, que esse pessoal que elaborou o livro com certeza conhece bem mais o movimento espírita, são mais experientes, né? Que é lá da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. E esse livro aqui também tem a participação também do Alírio de Cerqueira Filho, né, que foi com certeza um dos que revisaram a obra. E eles conhecem muito mais o movimento espírita brasileiro, né, e do exterior também, inclusive. E eles sabem que tem muitas pessoas, infelizmente, que a gente vê assim, tem pessoas assim que parece que vão por obrigação, né, vão se arrastando, chega lá, às vezes entra calado, sai calado. Às vezes com aquela obrigação, eu tenho que ir porque senão o obsessor vai me pegar, ou então o que o dirigente da casa vai dizer que eu não fui, né? Tem tudo isso. Então ele não está ainda revivendo o evangelho, esse cristianismo dos primórdios, né? Que era uma alegria, né? Trabalhar o dia inteiro e depois se encontrarem na igreja, nas comunidades, era uma bênção de Deus, era uma alegria. Então, por isso, o ambiente de simplicidade, né? De harmonia, de fraternidade, que todos tinham o mesmo pensamento e a coisa flui, né? Então, essa que é a ideia. Então, às vezes, tem casas que são muito grandes e tem muitas pessoas, e onde tem muitas pessoas, a gente sabe das dificuldades, né? Imagina para os dirigentes, um dirigente ter que, né, dar conta de uma casa espírita enorme, que tem 100 e poucos trabalhadores, sei lá quantos, né, tem que analisar ali todos, ver como é que tá, não é fácil, né? Então é difícil, assim, imagina 100 e poucas pessoas, 200 pessoas estarem todas no mesmo pensamento, todas em harmonia, né? Por isso que Kardec, ele mesmo recomendava nas obras, para fundar centros espíritas, pequenos núcleos, pequenas casas, né, de famílias, para que possa se expandir, ter mais núcleos, né, pelo mundo. Porque daí é mais fácil. Porque antigamente era assim nas casas, né? As pessoas começavam dentro das suas casas, fazia até as reuniões mediúnicas dentro das próprias casas, que não tinha casa espírita, assim.
Então ele, para dar continuidade, para fazer o trabalho, eles iam fazendo dentro de casa, assim, né? Claro que hoje a orientação, ninguém vai orientar a fazer trabalhos espíritas dentro de casa, né? Assim, né? Sem uma permissão dos benfeitores, né? Inclusive reunião mediúnica, a gente sabe que é um ambiente que tem que ser bem preparado, né? Tem que ter todo aquele cuidado, é um hospital, né? Então pode contaminar o ambiente, aquela coisa toda, aquelas pessoas que moram ali. Então hoje a recomendação é pequenas casas, né? Que nem aqui, né? Às vezes separa da sua casa, faz uma pecinha ali, separa ali, né? Não deixa a casa espírita dentro da casa, mas está separadinho um pequeno núcleo, né? Para as pessoas estudarem, para as pessoas entrarem em contato com a espiritualidade, né? Com Deus, sentir as vibrações amorosas, né? O momento de respirar, de entrar em contato com as coisas belas, coisas boas da vida, né? Depois de um dia cansativo de trabalho, às vezes dentro do lar, às vezes coisas que acontecem durante o dia, turbulências, né? Daí então quando a gente vai para a casa espírita, chega naquele ambiente que é um ambiente de paz, né? Que é chegar ali bem, sair dali melhor ainda, né? Isso é muito bom, né? E quem faz as casas espíritas, o movimento espírita, são quem? São as pessoas, né? E aí então as pessoas que daí, então a gente convivendo com as pessoas aí que tá, né? Que deve viverem todos ali, estarem bem, né? Se conhecer, ter uma harmonia, né? Entre todos. Isso é muito bom. Algum comentário? O outro tópico, sentiam-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Olha só, sentiam-se todos unidos por soberanos laços fraternais, hein? Somos convidados a criar em nossos centros espíritas a real fraternidade, para que estejamos irmanados com os ideais do Cristo. E será que hoje a gente tem isso, hein? Dentro das casas espíritas? Hoje tem alguns, né? Principalmente vocês estão conhecendo a casa espírita na Francisco, né? Não conhecem o movimento espírita, outras casas, não conviveram, assim, né? Então, só de ouvir falar as coisas, situações que acontecem, né? E aí, então, a gente vê, né? Então, a gente tem que fazer uma análise, né? Fazer uma análise dentro da minha casa espírita que eu frequento, como é que é o ambiente? Eu me sinto bem, me sinto em casa, me sinto acolhido, tenho liberdade dentro da casa espírita, né? Como é que eu me sinto ali dentro, né? Isso é muito bom, né? E a gente sempre se colocar à disposição e ter diálogo, né? Conversar, abrir, dar oportunidade para dificuldades, alguém que tenha, né? Para conversar, né? Isso é muito bom. Então aí que vai criando essa família, esse laço esses laços fraternais. Quando nós somos simples, né? Quando nós somos pessoas que exercitam a humildade, né? Simplicidade, a fraternidade. Hoje a gente sabe da dificuldade, né? Ainda assim, por mais que a gente queira entrar nesses moldes aqui que está aqui, que Emmanuel nos passa das primeiras igrejas que Paulo fundou, mesmo que os dirigentes assim tenham toda essa simplicidade, tentam, né, se esforçar para fazer um ambiente, mas ainda assim envolve outras pessoas. E cada pessoa, né, é uma individualidade, né? Então cada pessoa tem a sua verdade, tem o seu pensamento, às vezes, né? Tem os seus vícios, que ninguém é perfeito. E daí então às vezes complica, né? É difícil a gente querer fazer hoje, nos dias de hoje, ter uma casa assim que reine totalmente a fraternidade. É muito complicado. Eu fico imaginando essas casas que tem um monte de gente, né? Como é que consegue? Deve ser um tumulto, porque hoje o que acontece quando tem muitas pessoas, até quando tem poucas pessoas, o que acontece é muito assim ainda, é difícil essa fraternidade, porque ainda tem muito assim o lado do individualismo, né? Eu tenho a minha vida, a minha família tá lá, minha casa lá, ninguém mexe, deixa lá, eu venho pra cá, como se fosse uma
sabe? Como se fosse assim um compromisso religioso. Eu vou lá, volto, mas ninguém se envolve comigo, sabe? E isso é coisa que a gente vivenciou, né? Por pouca experiência que a gente tem, mas a gente vivenciou na prática isso, que a gente tenta fazer essa fraternidade, mas às vezes nem todas as pessoas aceitam. Tem tudo isso. Porque às vezes as pessoas elas se sentem assim, tá violando a minha privacidade. Tipo assim, tu te preocupa, tu quer criar um vínculo, tu vai na casa da pessoa, vamos se visitar, porque a ideia é criar vínculos, né? A ideia é uma fraternidade, uma família. Então a gente procura ir nas casas, às vezes a pessoa não, às vezes fica pensando assim, vai sair da rotina, não vem aqui porque, sabe, tem pessoas infelizmente que é assim. Sabe? Não vem aqui porque eu tenho meus compromissos, minhas coisas, vai me tirar da minha rotina, tá se metendo na minha vida. Eu acho até que a maioria das casas, eles nem tentam ter essa fraternidade. É mais da parte de, cada um tem a sua obrigação e cada um faz o seu para que tudo funcione. Pelo menos é o que eu vejo, assim, quando... Certo, fazem encontros lá na casa espírita, tipo... Sim, não, às vezes até fazem encontros fora da casa espírita mesmo. Mas não é... Como é que eu vou dizer? É só pra fazer de conta que é uma fraternidade, mas não é uma fraternidade. Porque aqui tem dois sentados conversando uma coisa, que pode ser daquele lá que tá lá, entendeu? Mais pra cá tem mais dois sentados falando outra coisa. E aí essa fraternidade se divide em alguns grupos. Aqueles que são geralmente do bem, que ficam lá num canto e não falam nada. Esses são os do bem. Esses que sentam num canto e não falam nada são os do bem. Depois tem aqueles que falam até por dentro dos olhos, né? Conversa. E daí esse conversa tem mais perigo, né? Daí gosta de conversar de tudo. Daí vai pra uma linha, pra outra linha. E vai indo. E a gente já participou disso também. Então é uma tentativa de fraternidade, mas a moral é que todo mundo quer viver o mundo, né? É bem assim, tua vida, minha vida, cada um com seus problemas. Eu resolvo os meus, tu resolve os teus. E dentro da casa espírita, tu tem essa posição hierárquica dentro da casa espírita, então é tua responsabilidade e é isso que tu tem que responder. O resto não interessa. E é isso. Então, e aí tu chega e é bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo certo? Tá. Então tá. Passou o trabalho, chegou as pessoas. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então tá, tchau. Até a próxima. E assim... Ainda não tem assim, não criam vínculos ainda, né? É só tipo um compromisso religioso, vão ali naquele dia, que às vezes fazem coisas assim formais, né? Também, mas nada de essa coisa assim de se visitar, de ir nas casas, de se conhecerem melhor, sabe? De criar uma amizade mesmo, uma fraternidade, uma amizade. Porque a amizade é uma coisa difícil. Eu não entendo como é que uma casa espírita consegue funcionar e convidar uma pessoa para trabalhar sem conhecer ela. Sabe? Sem conhecer ela. Sem conhecer nada da vida dela, sem saber quem é marido, pai, irmão, primo, parente. Sem saber nada, sabe? Sem dialogar, sem saber das dificuldades da pessoa, sem saber o que acontece na vida dela ou não. Não, tu vem trabalhar porque a gente precisa de trabalhador. Simplesmente joga ela ali naquela atividade que precisa. Tu vem trabalhar porque a gente precisa de trabalhador e aí a gente pode te botar ali naquela posição. E que bom é isso aí, vamos trabalhar e o resto é o resto. Aí vão levando e vão empurrando com a barriga, né? Que não é correto. Eu não entendo, não, isso o movimento espírita ainda ele tem muito que aprender, muito que evoluir, porque são por pessoas ainda imperfeitas, pessoas falhas ainda. E o ideal é que o que a gente estuda, e a ideia é essa, que todos os estudos que a gente procura refletir para nossas vidas, a ideia é essa, né? Então a gente está estudando aqui
e procurar trazer isso para nossas vidas, né? Tá, mas o que eu posso fazer, né? Me analisar, o que eu posso contribuir para que não aconteça essa individualidade, né? Essa questão, essa cada um por si, deu, né? Então é questão assim, por isso que a ideia, às vezes já dentro de um pequeno núcleo, a gente já encontra as dificuldades. Imagina, com poucas pessoas que tem, né? Que a gente já enfrentou quando a gente fundou a Francisco, já teve as dificuldades com pessoas, né? Não foi fácil. E aí então a gente vê que realmente É porque as pessoas são muito diferentes, né? Até na maneira de pensar, né? Daí faz um encontro, uma coisa, daí um tem um jeito, outro tem outro jeito. Daqui a pouco não... conversa não... mas a moral é que tu tem que aceitar o jeito que as pessoas são. Né? Esse é que é o problema. Esse que é o problema. Que ninguém aceita, né? A ideia é de tu saber que somos todos Daí seres... já excluem a coitada lá, porque ela, né? Todos são seres imperfeitos, né? Então, é pra ter uma harmonia, mesmo que não sejam todos iguais e não pensem da mesma forma, né? De tu aceitar as dificuldades do teu próximo, mais pra cá ou mais pra lá, ou tem gente que é mais calma, tem gente que é mais agitada, tem gente cada que um tem um jeito de ser, mas o fato cada um vai ter o seu jeito, mas o fato é botar em prática aquilo que é a ideia, né, cristã, né? É isso que é, porque cada um tem um jeito de ser, mas desde que esteja aquele pensamento, aquele direcionamento. Tem uns que são mais agitados, outros são mais quietos, mais calmos, mas todos têm o mesmo pensamento, né? Essa é a ideia, né, de fraternidade, porque o que eles viviam e se davam bem era por causa disso, como a gente está dizendo aqui, todos eles estavam naquele mesmo ideal, naquele mesmo pensamento, né? Porque cada indivíduo, a gente sabe, cada um é diferente um do outro. São individualidades, são espíritos que um é diferente do outro. Até os próprios apóstolos do Cristo lá, né? Cada um deles era de um jeito diferente. Tinha as suas próprias dificuldades, mas eles lutavam em prol do mesmo objetivo, né? Que era seguir Jesus. A finalidade era até não sei se vai relatar aqui, mas tem no próprio livro Paulo Estevam teve uma dificuldade lá, uma rusga lá entre o Paulo e o Tiago, né? Porque o Tiago ele era mais ligado ao judaísmo, né? Ele trazia mais práticas judaicas para dentro do cristianismo. E o Paulo, né, foi um doutor da lei, se criou no meio, né, dos judeus lá, né? Ele era fariseu, ele sabia tudo, né? E aí então eles tinham essa dificuldade aí, né? E quase que ele se deu uma dificuldade nesse cristianismo ainda nascente, dessa discussão entre os dois, aí quase que deu problema que ia barrar nessa. Hoje talvez não teria, por exemplo, o cristianismo hoje, né? Por causa dessa briga aí. Se eles levassem adiante. Aí o Pedro até que intercedeu e tudo, né? E aí então ele fez uma oração, pediu ajuda a Deus, veio orar nos momentos de dificuldade. Irmãos que tiverem sem discussão, parem, fazem prece, orem. Porque às vezes todo mundo tem influências, né? E aí então faz uma prece, ele pede ajuda, e Pedro fez uma prece fervorosa que todo mundo se calou e veio a orientação, porque a mediunidade rolava solto naquela época, tinha, né? É muito comum, veio a orientação e daí eles já ficaram mais calmos tudo. E até antes de Paulo ser entregue lá para os romanos, lá para ser preso, depois foi decapitado, né? E ele conseguiu fazer as pazes com Tiago antes disso. Ainda bem que eles conseguiram ainda fazer as pazes, aquilo que aconteceu no passado, uma dificuldade com o irmão, lá passou. Eles fizeram as pazes e conseguiram ir em frente. Entendeu? É isso, ser trabalhador consciente. Porque como nós somos imperfeitos, às vezes vai ter atritos entre pessoas. E acontece muito isso aí. Acontece até de pessoas se atritarem, até saírem da casa espírita que brigou com o fulano, lá se atritou, né? Mas só que daí não acontece isso.
né, esse diálogo fraterno, esfriar a mente, fazer uma prece. E aí o que falta é a humildade também, né? Falta humildade, porque o que acontece? O orgulho é dominante. Ele não quer saber, não, ele pisou na bola comigo, bota na cabeça que ele está errado, sei lá. O outro também não dá o braço a torcer e fica por isso, né? Claro que às vezes a gente procura fazer a nossa parte, mas a outra pessoa que é complicada, vamos dizer assim, mas o que eu vou fazer se eu não tenho acesso a ela? O que eu posso fazer é orar por ela, então. Se não tem acesso, a pessoa é complicada, é difícil, né? Não tem um diálogo fraterno, então tem que orar por ela, né? Pedir ajuda por ela, até que de repente um dia, na próxima encarnação, no mundo espiritual, vão ter que se encontrar um dia de novo. Isso é certo. Essas dificuldades que a gente teve, assim, aqui, principalmente entre espírito, qualquer um, a gente vai ter que acertar as pontas com isso aí. A gente vai ter que voltar de um jeito ou outro, de repente volta, talvez na doutrina espírita, ou outra religião, que vai ser outro nome, não sei. No futuro vai ter que acertar as pontas com isso aí. Porque é uma rusga que foi criada. E o importante é a gente não criar aquela mácula no coração, né? Não criar aquela mácula ele vai corroendo por dentro. Ficar com aquele sentimento, né, de ódio, vingança, sei lá, fica com aquele sentimento, sabe? Quando vê a pessoa já fez mal pra mim, aquela coisa, já vi um monte de coisa. Eu tenho que deixar, tem que fazer prece, tem que... Entendeu? Não pode ficar com aquela mácula, aquela coisa ruim dentro da pessoa, né? Agora, se tá com uma outra pessoa, daí isso é da conta dela, né? Que nós vamos fazer orar por ela e aguardar. Não tem o que fazer, né? Se já tentou um diálogo, tudo conversar, não resolveu, né? O que vai fazer, né? Aguardar, orar e esperar. Então aqui tem outro tópico. Diante das questões de pensamento divergente, eram convidados amorosamente à fraternidade e à união. Então, dos centros espíritas hoje, o pensamento divergente ainda gera muitos melindres e malquerenças, quando deveríamos cultivar a fraternidade e a união? Nas divergências, observamos a luta de algumas pessoas para fazerem prevalecer os seus pontos de vista. Se não o conseguem, muitas abandonam o movimento espírita ou fundam outros centros espíritas, nos quais fazem valer aquilo que pensam. Viu? Então essas divergências que a gente estava comentando antes, que é muito comum, infelizmente, não deveria, mas acontece muito. Por quê? Porque as pessoas, como a gente estava comentando, são indivíduos ali, né? Cada um é um espírito, de repente às vezes já cai dentro da mesma casa espírita, já tem uma rusga do passado, como a gente comentou, e vem aquelas individualidades ali para trabalhar aquela fraternidade, e às vezes chega ali e não dá, não consegue ainda. E aí o importante é que daí o que acontece? Se vai prevalecer o ponto de vista só daquela pessoa, tipo, eu não aceito as ideias dele, é o que eu disse, pronto, quer, não quer, tipo assim, sabe, quem manda aqui sou eu, não é assim? Aí é o ponto de vista dele que prevalece, o outro não interessa. Porque essa casa espírita sempre foi assim, sempre a gente trabalhou assim, só falta dizer quem manda aqui sou eu, e é assim, ponto final. Entendeu? Tem muita gente que não aceita, né? Isso aí acontece em tudo que é lugar, viu, gente? Não vamos dizer que é só dentro do movimento espírita. Isso aí acontece em todas as áreas, todas, sem exceção. Dentro dos lares é a mesma coisa, não muda nada. Tem aquele que, não, o que eu estou dizendo e pronto, não muda. Não é assim? É assim. Dentro do trabalho profissional não é assim? Não tem aquele também que bate o pé, não, mas o meu jeito que eu faço é assim, é melhor, cara. Pode fazer de um jeito melhor, não adianta. Então isso aí em tudo que é lugar. O que falta aí? Falta a pessoa ter mais simplicidade, né? Ter uma visão melhor da vida, praticar uma humildade, uma serenidade para aceitar. Aquele vem te traz uma ideia, uma coisa, tu parar, ouvir, pensar, fazer, botar em prática para ver, realmente é uma ideia boa.
Agora o que acontece hoje, tu vem com uma ideia, já vão com 1000 pedras para dizer, não, porque essa ideia não funciona, porque não sei o que, porque... É complicado, né? Nem sabe do que tu tá falando, né? É, porque muitos, o que acontece, eles têm medo também, né? Medo porque, digamos assim, eles querem ser os bambambam, tá? Eles querem estar as bolachinhas recheadas, né? A mais recheada do pacote. Então, quando tu aparece com novas ideias, opa, o que esse aí tá querendo? Tá querendo me derrubar? É bem mais ou menos assim que funciona às vezes. Ou tá querendo derrubar o movimento. Ou quer mudar o movimento espírita, sabe? Vem com novas ideias. E novas ideias não existe. Eles preferem ficar com as velhas ideias. E tem o outro lado também. O outro lado, né? O tempo Que de o cara Jesus que- já passou. O cara que vem com a ideia, às vezes quer que a ideia dele prevaleça de qualquer jeito. Às vezes é uma ideia tosca, né? Tem esse outro lado também. Então, assim, às vezes tu tá dentro de uma casa espírita, tu tenta tudo da melhor forma possível, né? Fazer uma fraternidade, trocar ideias, trazer ideia, e tu só é rechaçado ali dentro. Né? Tem um líder ali, um dono ali, que não, aqui não tem nada de ideia, é o que eu digo e pronto. Se é dessa forma aí, olha, então sinto muito. Diz, então se é assim, não tem como, não tem diálogo, então tô indo embora. Mas o que é importante a gente entender, gente? A gente tem que estar sempre trabalhando pela causa espírita. Nós estamos unidos pela causa e não pela casa. Porque a casa são feitas, os trabalhos são feitos por pessoas falhas, né? E aí então tu encontra um dono ali que tem que ser como ele quer, olha, não tem como mudar, então tchau, tô indo embora, mas eu vou para outra casa espírita. Não é só a Francisco que existe ou outra casa, vou para outra. Agora se eu chego lá na outra, eu vou conhecendo e tal, e eu vejo que tem outro dono que é a mesma coisa, só muda o nome da casa espírita. Poxa vida, aí então eu vou ter que então eu vou ter que fundar uma casa espírita, então. Porque eu vou ficar a vida toda procurando casa, não acho que... E se a gente for com o pensamento também de querer achar uma casa perfeita, também nós não vamos encontrar nunca, né? Casa perfeita, casa espírita perfeita, nunca vamos encontrar. Nesses moldes que a gente está vendo aqui das igrejas cristãs de Antioquia, né? E de Corinto, a gente não vai encontrar nenhuma aqui hoje. Infelizmente. Nem perto. Então a gente lê aqui isso tudo. Mas eu quero encontrar uma casa espírita que é assim. Ela pode até encontrar alguma casa que mais ou menos está se esforçando, que queira botar isso aqui em prática e que seja assim, né? Mas às vezes chega lá, tem outras pessoas que tem, né? Tem aquelas outras ideias, aquela coisa toda. De repente já fica com ciúme do outro, tá? Então envolve pessoas, né, gente? Onde envolve pessoas falhas ainda, não é complicado, né? Então hoje o movimento espírita poderia estar muito melhor hoje, muito melhor, se todos refletissem aquilo que estudassem, olhassem para dentro de cada um de nós. Mas o que eu fiz hoje errado? O que eu posso melhorar? O que eu posso contribuir? Né? Eu sou muito orgulhoso. Poxa vida, eu tenho que trabalhar mais a humildade, tenho que aceitar mais o que os outros dizem. Analisar as ideias que eles passam para mim, para ver se faz sentido, se não vai. Não, simplesmente, não, o que prevalece é a minha ideia, a tua é bobagem. Né? Então a gente tem que... Se não for a minha ideia, eu quero falar. Aqui é o que não. Pois é. Então a gente tem que procurar. Às vezes tem gente assim, pessoas assim, trabalhadores bons, trabalhadores que às vezes ficam anos dentro de uma casa espírita, melindrados ali dentro, vão ali chateados, chegam a chorar ali dentro, tudo, porque não aceita aquilo ali, mas fica ali dentro, gente. Poxa vida, se tu não está conseguindo te manifestar nada, o que você quer ali dentro? Será que existe só essa casa espírita? Como a gente comentou? Só tem medo de mudar, eu acho, né? Não tá acostumado ali naquele ambiente. Eu não sei se é um atavismo muito grande ou de repente ela... Não, tem aquela coisa também, né? É a minha casa espírita. É aqui que eu trabalho, é aqui que eu tenho... É aqui que eu tenho que... Não, é aqui que eu tenho um nome.
Entendeu? É aqui que eu tenho que carregar minha cruz, é aqui que eu já tô há anos aqui, então eu tenho que ficar aqui. Eu sou daqui e não é por aí. E o que importa a quantidade de anos dentro de uma casa espírita? Tá 20 anos, 30 anos dentro de uma casa espírita, aprendeu alguma coisa? Aprendeu a ser uma pessoa melhor? Refletiu isso aí pra vida dela? Tem que mudar, né? De nada adianta 20, 50 anos, eu tô 30 anos no movimento espírita na mesma casa, daí... Porque o que bom, é? Né? Porque o que é a doutrina espírita, né? É as virtudes que a gente aprende para botar em prática. Né? Com os moldes de Jesus, que ele nos ensinou. E tá em todas as obras isso. E aí depois chega ali, por que ninguém consegue fazer o que tá ali? Aí daqui a pouco já chega assim, um do lado do outro, já fica te olhando, assim, de cima a baixo. Mas e aí não é pra botar em prática o que tá ali? Aí chega ali, já fica olhando pros outros, esse aí tá se achando... Aí não vai pra frente, né, Tchê? E o que faz falta? Olha a roupa da Fábio hoje. Aí isso aí tem muitas igrejas que fazem isso, né? Vão todo emperiquitado. A roupa da Fábio hoje. Tão chique. Então, assim, tem muita gente que pode achar bobagem a nossa conversa de hoje, mas eu acho que faz falta hoje, dentro do movimento espírita, esse tipo de conversa. Tu vai para reuniões, assim, espírita, tu fala uma coisinha, assim, para melhorar alguma coisa, já vem um leão ali com uma boca do tamanho de um elefante, né? Para te engolir. Sabe? Então, assim, poxa vida, como a gente diz, estudar, botar em prática, fazer os esforços. Quando Jesus nos ensinou assim, reconhecerei os meus discípulos por muito se amarem. Nós podemos considerar discípulos de Jesus? Do jeito que a gente está conversando, a maioria se diz que é espírita, que é cristão, mas não é discípulo, não é nada. Aprendiz do aprendiz. Porque não está se esforçando para ter uma fraternidade. Não está se esforçando para ser humilde, para ajudar o outro, para te arrancar os olhos ruins que diz no Evangelho, arrancar os olhos ruins e lançar longe, né? É isso aí, essa visão que a gente tem ruim das coisas. Porque acontece, tem pessoa que bota o olho numa coisa, ela já vê o que tem de pior ali. Ela nunca vê assim, como Jesus um dia, contam, né, que um dia Jesus viu, passando pelo deserto, um animal morto, um cachorro, e tinha uma dentadura assim, que estava reluzente ao sol. Diz, olha só que belos dentes tinha esse animal. E os discípulos todos, que fedor, né? Sai daí, que podridão. E Jesus, olha só a visão dele, que ele tinha o amor, ele via as coisas tudo bela. Sabe, a podridão que a gente enxerga no outro, Jesus não vê essa podridão, hein? Ele vê o nosso potencial, que a gente tem de bom dentro de nós, que está lá guardado, que poderia ser uma pessoa boa, mas que trabalha a hipocrisia, né? A hipocrisia, sepulcros caiados, né, por fora, cheios de podridão por dentro. Então essas reflexões são muito boas e faz falta para nós, para ficar arquivado nesses registros da Francisca, esses estudos, sabe? Para futuros, para que um dia todos aqueles que possam ouvir isso, que possam auxiliar, ajudar, fazer abrir a mente um pouco. Poxa vida, o que eu estou fazendo mesmo, né? Isso faz falta, gente, faz muita falta. Esse estudo é muito bacana, isso aqui. Né? Porque às vezes a gente esquece, tem gente que nem sabe o que está fazendo dentro da casa espírita. Vai ali por obrigação, tem que ir lá para que eles estão, tem que ir para a reunião, tem que ir para não sei o que. Sempre é uma reclamação para ir, parece um martírio, né? E aí não sei, sabe o que está fazendo ali, não. Era para ser um prazer, né? Às vezes a gente está assim, tem dias assim que eu passei umas pendengas bravas, umas dificuldades tão grandes, mas eu ainda chegava, e quando eu chegava aqui para fazer o estudo assim, sabe, eu conseguia, aqui eu tinha um momento de paz, assim, que eu conseguia, sabe, respirar. O ar da casa espírita é tão bom, sabe, naquele momento, assim. Aí depois voltava as dificuldades, mas pelo menos tem aquele momento ali para refletir, para conseguir, né? Que faz bem, é um ambiente salutar, né? Que é saudável.
Vamos ver outro ponto aqui. Ó. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Olha só, isso aqui é muito forte. As assembleias, uniões de pessoas, né, eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Imagina quem é que não... Imagina tu tá assim numa igreja, numa comunidade cristã dessa, assim, hoje, tu ia se sentir assim nas nuvens numa igreja dessa, né? Mas o que complica nisso tudo é a gente conseguir se corrigir. Porque o problema não tá no outro. O problema tá na gente. Eu mesmo sou uma que eu tenho uma dificuldade. Eu não consigo aceitar que o outro, sabendo como as coisas funcionam, ele erre tão drasticamente, né? E eu não sei colocar isso com leveza. Vamos dizer assim, eu vou chegar numa reunião. Tanto que eu disse que tem reuniões que eu não posso participar, né? Eu não sei chegar... Porque era pra ser assim, né? Tu tá falando alguma coisa que não tá certa. Eu vou chegar e vou dizer pra ti: tá bom, minha irmã, a gente conversa sobre isso, né? Em outra oportunidade. Vamos ver o seu ponto de vista, né? De repente, quem sabe, se a gente analisar melhor. Era pra ser assim, né? Mas eu não tenho essa serenidade de... Porque eu vejo assim, não consigo ver com os olhos de Jesus, entende? Chega na hora de uma reunião, por exemplo, eu me enlouqueço de ver um ser que estuda todos os dias e há anos aquelas coisas, falar coisas tão grotescas, sabe? E aí eu alimento um leão dentro de mim por causa disso, em vez de ser o contrário, né? E era pra ser o contrário. Que tem que aí tem que exercitar essa parte, né? Tem que exercitar essa serenidade, né? Porque a gente vem né, muitos séculos com algumas manias que nos acompanham. Esses vícios que a gente diz, né? Exercitar procurar ser uma pessoa mais dúlcida, né? Buscar essa dulcidez aí. Essa dúlcida é difícil, rapaz. Essa dúlcida tá amarga. Pois é. Daí tem que trabalhar isso, tem que procurar mais, né? Buscar essa dulcidez aí. Viu, Dulce? Essa não era pra isso. Essa dulcidez vai ficar pro final da encarnação, se não pra outra. Cada um tem suas dificuldades, né? Então diz assim: somos convidados a desenvolver esse profundo amor espiritual em nossos centros espíritos, consoante a orientação de orientação de Jesus, em João 13, capítulo 13, verso 34, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Né? E quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou, né? Ele diz isso. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. É complicado, né, isso, né? Aí tu vê as dificuldades todas entre as pessoas. Para um pouco para refletir nisso aqui. Vamos procurar refletir, procurar buscar esses moldes aí, né? E aí tem todo o melindre, tem uma série de coisas assim. Aqueles que querem ser melhor que os outros não aceitam boas ideias, tem que ser aquela mesma coisa de sempre, né? Nós vamos demorar bastante ainda para chegar a esses moldes aí, né? A gente nem sabe amar direito ainda. Nem sabe, a gente nem descobriu, a gente não sabe nem o que é o verdadeiro amor ainda, né? Amar nos moldes de Jesus. E aqui tem outro tópico: a solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos, né? Como os cristãos dos primórdios meditavam sobre as leis divinas, né? A virtude da solidariedade era cultivada com base nas leis de amor, justiça e caridade, e de solidariedade. Somos convidados a avançar nesse ponto
em nosso movimento espírita, desenvolvendo as virtudes e refletir sobre elas para senti-las no coração. Então isso também está muito longe de nós, né? Olha, tem casas espíritas que nem sabe o que é lei divina, eu acho ainda, né? Com todo o respeito aos irmãos, mas tem casas que nem estuda a lei, nem sabe o que é leis de Deus. Mas o próprio Divaldo disse que ele chegou numa casa espírita que não tinha uma obra básica. Pois é. De Kardec, que se dizia espírita, ele foi lá para fazer uma palestra. Chamaram ele lá, né? E ele disse, não tinha nenhuma obra. Como assim, gente? Não tem uma obra? Uma das obras, nenhuma. Eles nem sabiam o que era isso. Daí então tu imagina. Nem espírita não era, né? Pois é. Aquela que tudo fazia isso um dava negócio de luzes antes, né? Como é que é a cromoterapia que tinha? Eles só Não. fala ligeiro aí que tem a tem fila já. Pra cromoterapia. Tá, mas e cadê as obras básicas? Não, a gente não tem obra básica. Mas como, gente? Tudo começa pelas obras básicas. Porque a ideia ali era a cromoterapia, né? Que lotava a casa ali, aquilo ali que era um... Chamava o pessoal. Então são coisas assim que... Ou tem outras coisas por aí, né? Só umas luzinhas, tá bom. E aí então a gente tem um estudo bem bacana que a gente fez aqui. Vocês chegaram a fazer aquele estudo do projeto Espiritizar, que a gente fazia a sequência, o significado das leis divinas em nossas vidas. Chegou a participar? É bem bacana esse estudo, assim, para quem quer conhecer, porque ele realmente reflete as leis divinas nas nossas vidas, né? Dentro da casa espírita, daí relata lá uma dificuldade que tinha lá, né? Tipo um líder que tinha lá, que ele era também equivocado. Aí tinha também situação dentro do lar, entre o marido, a esposa e os filhos, né? E tinha também no campo profissional, né? Então te dava três exemplos das nossas vidas para vivenciar as virtudes, né? Então é um estudo bem bacana aquele, né? Então aqui um outro tópico, as dores e os júbilos de um pertenciam a todos, ó. Essa aqui então, né? Se um tá chorando, tá em dificuldade, ele te vira, né, boneco? Às vezes a pessoa até vai embora da casa, quando passa um mês, mas o fulano não veio mais, pois é, o que eu... não sei. Deixa ele, é porque ele não quer mais, sei lá. É bravo, né? Então aqui diz assim, ó. Somos convidados a desenvolver os valores ligados à fraternidade e solidariedade em nossos centros espíritas, pois muitas vezes quando alguém passa por doenças e outras dores, não é sequer visitado pelos companheiros de ideal. Isso é uma coisa que também é muito fundamental, que faz falta, né? A pessoa, um colaborador de anos ali, né? Às vezes não aparece mais, aí ninguém se preocupa em pelo menos dar uma ligada, né? Agora tem até o WhatsApp, tudo, tem pelo menos o contato dos trabalhadores, né? Fulano, o que aconteceu? Tu não apareceu mais? Ou então, se não responder, tem um endereço da pessoa, vai na casa dela, vê o que houve, né? Sim, tem pessoas parece que ainda, né? Tem pessoas parece que não faz nem questão de ir na casa do outro. Não, se vir, não quer vir, não vem, pronto. Sabe? Então, às vezes são coisas assim que deixam muito a desejar, né? Faltando essa olha só, as dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Então, um ali naquela assembleia tinha uma dificuldade, a dificuldade não era só dele. A dificuldade era de todos. Imagina hoje, por exemplo, um está desempregado, né? Que nem já aconteceu bastante. Aquele que está desempregado não tem condições, todos os irmãos vão ajudar, vão solidarizar com ele para auxiliar ele. Não importa. Tá numa situação difícil, para isso que são irmãos, né? Todos vão se sensibilizar e vão ajudar, vão se auxiliar. Que essa é a ideia aqui da Igreja dos Primórdios. A dor de um não era de um, era de todos. O outro está com alguma doença, uma dificuldade, né? Ou, sei lá, inúmeros problemas podem acontecer, né? Todos vão se solidarizar com ele, né? Na evangelização de sábado, nós estávamos falando sobre isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A gente falou, se um dia que chegar ao ponto de, né,
um se preocupar com o outro, dizendo, o que tá faltando pra ti? Vamos ver quem é que pode te ajudar. Não, você não vai ficar assim, não. E o que tu tem, e o que o outro tem, e o que a gente pode fazer, né? Se todo mundo fosse assim, não tinha dificuldade pra ninguém. Né? Porque o que tava faltando pra um, o outro podia ajudar com aquilo, né? Essa é a dificuldade maior, é esse fato de, né? É aquele primeiro eu, depois os meus, pro resto nada. Isso é. Né? A maioria ainda é assim. Não é fácil. Um outro tópico, a união de pensamentos em torno de um só objetivo. Dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Então aquela união de pensamentos, né, todos com o mesmo objetivo. Então dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade dentro daquela comunidade. Essa qualidade dos primeiros cristãos é fundamental para aqueles que querem ser fiéis instrumentos dos espíritos superiores. Né? O objetivo da causa cristã rediviva pela doutrina espírita é a fidelidade a Jesus e Kardec. Viu? Não só fidelidade, não, tem que ser fiel só a Kardec, viu? Infelizmente, já até uma vez já me disseram isso. Porque apareceu um tal de projeto espiritizar, né? Que esse cara tá inventando esses projetos, essas bobagens, né? Hoje a gente tá, tudo que a gente está estudando aí é projeto. E aí tem alguma coisa aqui que aqui tá dizendo, são fiéis a Jesus e Kardec, não só a Kardec, né? Uma vez me disseram, não, cara, esses projetos que eu tenho que ser fiel a Kardec, não? Eu não falei nada, deixei assim, sabe? Verdade não precisa de defesa, né? Na verdade, ele nem sabia do que se tratava. Exatamente. Não sabia. Ele não conhecia, e aí que tá, não deve julgar pela aparência, né? A gente tem que conhecer antes de Ele devia ter feito perguntar, mas o que é esse, né? pesquisar, Não. por favor, né? Hoje. Olha o que a gente tem hoje, a tecnologia. Que porcaria essa daí? Deixa eu ver. Não, né? Que porcaria essa daí? Me diz onde é que tem isso aí que eu vou dar uma olhada. Né? Aí às vezes falta caráter da pessoa, né? Pô, mas em vez de tu julgar, senta com a pessoa, vem cá, irmão, vamos ver, que tipo de projeto é esse? O que é esse? Me conta. Pra ver, né? Não, é assim, de trabalho Jesus, Kardec, as obras idôneas, né? É assim, estudos reflexivos para nossas vidas, obras. Né? Tá, é assim, é isso aí. A gente estuda as obras. Não sei o que ela pensava, daí julgou antes, né? Achando que era um projeto, sei lá do que. Cara, tem que ser fiel a Kardec. Eu até poderia ter dito, não só a Kardec, né, irmão? A Jesus também, né? Primeiramente a Jesus, né? Ia dar mais linha. Então a verdade não precisa de defesa, né? Então trabalha quieto ali, porque né, a consciência é que vai dizer se está certo ou se está errado, né? Então aqui diz, né, que então ser fiel, né, a causa cristã rediviva pela doutrina espírita é a fidelidade a Jesus e Kardec. Né? E a doutrina espírita a gente já comentou, não fica parada só nas obras básicas, né? Imagina se ficasse parado só nas 5 obras e não existisse mais nada. Então então é a gente que não estuda bem Kardec. Você diz, não, tem que estudar Kardec, mas não estuda nem Kardec. Que se pegar as obras de Kardec lá, as próprias obras de Kardec diz que ele teria ele não ia conseguir fazer todos os estudos ali em apenas 12 anos de vida, ali 13 anos de existência, que ele já começou meio tarde, né? Desencarnou também novo ainda, né? Não ia dar tempo para concluir tudo. Ele fez a primeira, ele deu o pontapé inicial, né? Para os outros dar continuidade. E aí eles mencionaram que era necessário que ele ia ter que voltar para concluir a tarefa.
né? Que ele ia ter que reencarnar novamente. Aí veio o Chico Xavier, né? E psicografou mais de 400 obras, deu continuidade, né? Imagina, de 5 obras a 400 e poucos. E mais o Divaldo Franco, que também tem em torno de 250 obras. Não é pouca coisa, né? E fora outros trabalhadores também, a gente dá referência sempre, mas tem outros médiuns também aí, idôneos, médiuns sérios aí também que, né, produzem boas obras também, né? Às vezes obras mediúnicas, às vezes obras também não mediúnicas, né? Então é importante refletir sobre isso, não ficar só, né? Então, para tu julgar alguma coisa, tu tem que ser em primeiro lugar, tu tem que conhecer antes de julgar alguma coisa. E para falar, tem que estudar Kardec, ser fiel a Kardec. Tu tem que ser um grande estudioso também para dizer isso aí também, né? Como é que tu vai julgar não, tem que ser Kardec, mas nem Kardec não estudou. Tá tudo escrito ali que Kardec, né? A gente deve, o próprio Kardec recomendou para nós, eu não me lembro as obras, mas tá tudo lá, né? Recomendou para nós que a gente deve investigar outras religiões, né? Não sei se é no livro dos médiuns, não me lembro agora, que ele dá até um nome lá, que ele tinha um monte de livro lá de outras religiões, lá que eu tinha que estudar para comparar, para saber como é que funciona as outras coisas. Não, mas Deus o livre, tu comentar dentro do próprio movimento, tá falando um projeto, só falar de projeto a pessoa já se assusta, não sabe o que é, né? Sabe? Parece que tá estudando o demônio ali, né? Que nem antigamente. Isso aí é uma heresia. Né? Vamos queimar isso aí. Né? Que nem no filme de Kardec. Então, mas vamos investigar, tia. Vamos ver. Né? Às vezes fala uma outra religião, uma coisa, né? E a pessoa já julga, já tem que respeitar, aí que entra, né, a simplicidade, a humildade, analisar, ter olhos de ver as coisas, né, antes de julgar. Se alguém vem com alguma coisa, senta aí, vamos ver. Daqui a pouco aparece outros projetos, que a doutrina espírita está sempre evoluindo, né, como a gente comentou. Ela não ficou parada lá em Kardec. Aí daqui a pouco vem outras inovações, novos projetos das obras, né, estudos maravilhosos que estão vindo, né? Já conheci vários projetos já, não só o Espiritizar, projetos maravilhosos. Daqui a um pouco é um outro projeto não sei do que lá, outro nome. Mas o que é isso? Não, senta aqui, vamos conversar, vamos ver que projeto é esse, o que é, o que estuda, tá em sintonia com Kardec, com as obras, tá em sintonia, ótimo, beleza. Agora o nome, não importa o que é. Pode dar o nome que quiser lá, nós estamos fazendo estudo tal. Posso dar um nome de um estudo, né? Estudo projeto tal. É um nome só. Tá, mas e qual é que é o que está estudando dentro desse projeto aí, desse estudo, né? Então isso é fundamental, né? Outro tópico, nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. Lembra que a gente comentou, trabalhava às 12 horas, 6 dias na semana, folgava no 7º dia, né? E aí mesmo na folga ainda, iam se reunir em piqueniques e coisas, né? Debatiam ali, falavam sobre o evangelho. Era o cinema deles, né? Até a gente estava comentando que naquela época não tinha assim distrações, né, que tem hoje. Hoje tem inúmeras distrações, né? Internet, então nem se fala o que tem na internet, né? Tem de tudo ali, né? Muitas distrações, né? E até os benfeitores recomendaram, já disseram assim, cuidado com as distrações, né? Cuidado. Porque às vezes tem muitas atrativos, muitas distrações para nos desviar da rota, né? Tá cheio de coisa para desviar, né? Daqui um pouco eu tô ali na internet, ali visível, alguma coisa, eu não quero saber de casas espíritas, as coisas de Jesus, fica ali, grudado naquilo ali, porque aquilo ali é mais importante. E é só tá matando o tempo, né? É uma distração, porque né? Não tá para realmente ali para se esforçar no ideal, no que é o principal, né? Claro que a gente tem que ter um lazer, tudo hoje, com a família, né? Um quebra-gelo.
tudo, passear, né? Ter coisas saudáveis, isso é muito bom, é ótimo, né? Ter os amigos, tudo, né? Passear, almoçar fora, fazer uma coisa ou outra, isso é bom, né? As pessoas agora não ficar ali o tempo todo, a pouco se torna um vício, aquilo ali, larga tudo de mão, né? Aquilo ali tá te dominando, aquilo ali, aquela distração, né? Tá se desviando, esquece até das pessoas de dentro de casa, da família, não dá mais bola pra ninguém, porque é só aquela distração, né? Então é perigoso, né? Cuidado. E aí então eles dizem que a interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza. Após os 3 primeiros séculos de cristianismo puro e natural, em que havia o congraçamento com a natureza, conforme ensinou Jesus, gradualmente as atividades ditas cristãs foram trancafiadas exclusivamente nas igrejas, cujo ambiente escuro era chamado de casa de Deus. Então, depois que a igreja tomou para ela ali, que ela se tornou assim como se fosse dona do cristianismo, né? Então ali que era a casa de Deus, né? E tinha que ser aquilo ali, e quem não aceitava aquilo ali eles matavam, queimaram, não foi isso aí por muito tempo, né? Diziam que era a casa de Deus, né? Adornada de ouro, aquela coisa toda. E ainda tem a igreja de São Pedro no Vaticano. Pois é. Agora diz que o Papa deu um Papa aí que o Papa disse, né, que ele quer se livrar dessas coisas aí, eles né? deram um quarto pra ele. Quero só ver. Eles deram um quarto gigante pra ele dormir lá. Ele trocou de quarto, ele pegou mais coisinho, com uma cama, midezinha e aqui tá bom. Viu só? Deram um enorme. Mas é muito luxo que tem lá. É cheio. Principalmente pra quem era Papa, era um luxo só, né? Tudo coisas assim. Bah, é a mesma coisa como eram os reis do passado, né? Era um rei que ficava ali o dia todo ali, né? Não. Só mandando. Não é fácil. O culto a ele somente poderia ser feito nesse ambiente, né? Essa ideia alcançou o auge na Idade Média, culminando no distanciamento do ser humano e de sua própria essência. Somos convidados a retomar essa convivência fraterna, espontânea que havia nas igrejas cristãs, de modo que as pessoas possam conviver fraternalmente. Também fora do ambiente dos centros, junto à natureza, exercitando as virtudes cristãs no convívio informal com os irmãos de ideal. Isso fortalecerá os laços afetivos entre os trabalhadores espíritas, né? De vez em quando fazer assim, mano. Pegar assim e ir lá, que nem uma vez a gente foi, deu pra ir, né? A gente foi no parque lá, fez um churrasquinho, tava bem bom, as crianças foram brincar lá, tava bem bacana, né? No meio da natureza, tudo. No cinema também é uma coisa boa, né? Foi ver uma coisa edificante, bacana, né? Se reunir. Então, quando puder assim se reunir, assim fazer uma coisa bacana, é bom, porque as pessoas vão se conhecendo mais, vai criando aquele vínculo, aquela amizade, né? Agora, como a gente estava comentando antes, né? Nem a Dulcinea estava comentando que é cada um para si, vai para casa espírita, depois cada um para o seu quadrado e deu. A tua dor é contigo, te vira, tu vai para tua casa, sabe? Então, não é para ser dessa forma, né? Para isso essa fraternidade, esse vínculo, né? Esse laço aí, que é muito bom. Isso. Outro tópico: a igreja tinha o seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Muito bom, isso é muito importante, né? Hoje muitos centros espíritas têm um trabalho de assistência, mas não de forma como o apóstolo Paulo preconizava. O atendimento, em primeiro lugar, das necessidades espirituais, de transformação do espírito imortal, que traz necessidades materiais transitórias. A maioria dos companheiros que fazem as atividades sociais nos centros espíritas, na atualidade, preocupa-se com as tarefas transitórias, ficando a atenção ao espírito mortal em segundo plano.
E uma vez eu vivenciei isso aqui, viu? Em outra casa que eu comentei assim, como é que funciona esse trabalho da assistência, né? Assistência e promoção espírita, que chama. O ápice, né, hoje. Aí eles, tem pessoas que a gente tem as pessoas cadastradas, a gente leva os anjos, ó, eles vêm buscar aqui. E é isso. Então eu disse, tá, mas aqui como o apóstolo Paulo está dizendo, a primeira coisa tem que ver o espiritual. Né? Todos têm carência espiritual, né? Ver primeiro o que ela necessita levar, né? A mensagem, tudo, fazer ela participar da casa espírita, conhecer, né? As atividades, os estudos, as palestras. Aí se a pessoa mostrar interesse, aí tu auxilia, né? Claro que às vezes de repente não vai também querer fazer com que a pessoa ouça a palestra com a barriga vazia também, né? Tem que ter o bom senso das coisas. Às vezes o irmão tá, sei lá, tá numa dificuldade muito grande, tá passando fome, tu vai ajudar, né? Sim. Mas a pessoa tem que mostrar interesse também. Poxa vida, vou participar dessa fraternidade, gostei, né? Tudo, da continuidade, né? Agora tem pessoas que acontece que também se aproveitam da situação, né? Às vezes buscam as casas espíritas, igreja, sei lá o quê, mas pensando só, eu vou lá porque o que eles têm para me dar lá? Eu vou lá porque eles vão me dar um rancho, isso e aquilo, né? Ou vou lá porque tem, vou no sábado que tem comida lá que eles dão sopa, sei lá o que, tem casa que dá sopa, dá isso. Mas daí vai ficar só no assistencialismo, né? Só alimentando o corpo, as coisas transitórias, né? Que não é o que o apóstolo Paulo preconizava. Né? Primeiro dar o alimento para a alma, né? Aí depois o alimento para o corpo. Né? Então a gente tem que procurar ver, quem trabalha, principalmente trabalha nessa área, tem muitas pessoas que vêm assim, tá, eu tô passando necessidade, ganha um rancho. Aí simplesmente eles dão um rancho, tá, mas e aí? E a parte espiritual como é que fica? Que deveria ser em primeiro plano, como tá aqui, né? Daí deixa, fica de lado, mas daí fica só um assistencialismo, não tá promovendo o espírito imortal, né? Porque o objetivo das casas espíritas é promover o espírito imortal. É a promoção do espírito imortal, não é te dar uma promoção para te mostrar, a casa espírita, aqui nós vamos aprender, evoluir, crescer, né? Espiritualmente, estudar, aprender as leis, as virtudes para botar em prática, né? Isso que é o alimento para a alma, né? Isso é promover o espírito imortal. Agora tu vai promover só o corpo, tu enche a barriga dela de comida ali, umas horas depois já tá com fome de novo e aprendeu o quê? Só encheu a barriga e o alimento para a alma, como é que fica? Né? Então quem trabalha nessa área tem que se ligar nisso, né? Porque tem casas espíritas que são grandes, elas têm todos os departamentos, funciona todos os departamentos. Aí tem essa área da promoção social aí, né? Mas daí que às vezes fica só no assistencialismo, ficar alguém ali só para distribuir as coisas, qualquer um pode fazer. Mas agora tu fazer a visita na casa da pessoa, né? Que nem a gente já fez aqui na França, fazer a visita, fazer o evangelho no lar. Não, tá passando necessidade, tá, mas vamos fazer o evangelho no lar, né? Vamos lá ver como é que tá a situação, não é? Sim. É assim que deve ser. Porque é muito fácil tu pegar, tu quer, toma aqui, dá e pronto, sabe? Que tem casas grandes que até ganha rancho e tudo para distribuir, é muito fácil, sabe? Tu dá. Mas aí tu te envolver, né, com a pessoa, aí vai dar mais trabalho, né? Tu vai ter que ir lá na casa dela, tu vai ter que se disponibilizar, né, numa hora, né? Não era assim? Uhum. Tu vai ter que ir lá, não é fácil, às vezes é frio, né? Muita gente foi no frio, na chuva, tinha que era compromisso espiritual. Da nossa parte, a consciência era, né? Depois a gente foi vendo que às vezes a pessoa não... até desistiu, tudo queria era aquilo ali, né? Tá me dando rancho, coisa, tá, né? Vou aceitar isso, mas depois é complicado, né? Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central
e ao movimento das manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Então vemos que a mediunidade era tratada como um fato muito natural pelos primeiros cristãos, né? A gente já falou sobre isso, que lhe dedicavam muito respeito. É fundamental, que tenhamos em nossos centros espíritas a mesma postura que os primeiros cristãos tinham com relação à mediunidade. A harmonia e respeito, tratando-a como algo sagrado que nos deve ligar aos espíritos superiores, aqueles a quem a doutrina pertence e que devemos respeitar e seguir. Então aqui diz bem, então aqui fala bem como era lá as primeiras comunidades que Paulo fundou e como deve ser hoje, a mesma coisa que a gente já comentou, né, no estudo passado. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Então eles liam o Evangelho ali que tinha na época, né, o Evangelho. Em seguida a pregação central, ou seja, a palestra dos dias de hoje, né? A pregação central, né? Tem ali uma mensagem. Hoje a gente faz na Casa Espírita, por exemplo, algumas casas faz, cada um tem o seu método, né? A gente faz o Evangelho na casa, né? Antes dos trabalhos. E aí depois para dar início às atividades, né? Aí abre a Casa Espírita para dar início à atividade. Tem uma leiturinha, tem as preces e tem a pregação central, né? Então a palestra doutrinária espírita ou pregação é a mesma coisa, né? Tem muitas igrejas que eles falam só, o pastor pregou a pregação de hoje, é a mesma coisa, né? A mesma coisa que a palestra espírita, a pregação. Então tinha isso na pregação central. Todos entravam em silêncio. Hoje é difícil de manter o silêncio, né? Às vezes as pessoas entram dentro da casa, em vez de aproveitar aquele momento, respirar o ambiente, já tem até uma plaquinha lá, o silêncio interior respeitoso é uma prece. Eu achei bacana isso aí, porque quem falou isso aí foi até o Alírio, eu gostei disso aí que ele falou. Porque ele diz assim, tem muitas casas, com todo respeito, que coloca só assim, o silêncio é uma prece. Tá, mas o silêncio é uma prece. Mas eu posso estar quieto, é que eu não posso estar pensando. Eu posso estar quieto, mas estar pensando um monte de bobagem, né? Pensando mal do outro, do fulano, não é assim que a gente comentou, talvez? Então, por que ele disse ali o silêncio interior? Então, é o me silenciar interiormente também, não pensar bobagem, pensar coisas boas. O silêncio interior respeitoso, aí sim é uma prece. Então, quando eu for a uma casa espírita, eu já procurar, né? Respirar aquele ar, é um momento, sabe? É uma horinha ali que tu vai ficar ali, né? Umas até menos, às vezes a palestra é meia hora, já dá um passo, já sai todo mundo correndo, porque novela pode olhar 1 hora, filme 2 horas, futebol 2 horas, ali sentado, né? Não dói a bunda, nada, né? Agora, para ir na casa espírita para ouvir uma palestra, não, 1 hora é muito tempo, vai correr com as pessoas. Mas por que e nas outras igrejas não é 1 hora, às vezes o pastor fica lá falando, lá? Nem sei. Às vezes até mais de 1 hora ali. É que lá eles têm que pagar, né? Aqui não. Né? E aqui então para ficar 1 hora ali para ouvir a palavra de Jesus, a doutrina, não dá. Não, porque tem que ser meia hora. Porque disseram que é meia hora. Quem é que disse que é meia hora? Está escrito lá no livro, lá, Orientação ao Centro Espírita. É o OSSE que chama. Uma vez me disseram sobre isso aí. Diz assim, lê a recomendação do OSSE, da Orientação ao Centro Espírita, que é meia hora, viu? Eu peguei, eu li tudo lá.
li lá a orientação que fala, lá diz assim, tá bem claro, quem quiser pegar tem até pela internet, orientação ao centro espírita, o tempo das palestras. Tá lá assim, ó, mínimo de 40 minutos, máximo 1 hora. Nem 30 minutos não diz ali. Aí alguém que determinou que é 30 minutos e ficou 30 minutos. Ah, mas se passar 5 minutos, às vezes, pá, já fico te olhando já, sabe? Aí para olhar novela 1 hora, filme 2 horas, com todo o respeito, quem gosta, né? Aí pode. Agora para ouvir Jesus, não dá, 1 hora já, até já durmo ali, não dá para aguentar. É brabo, né, gente? Mas não é uma realidade. A gente fala tudo, mas é o que acontece. Às vezes tu vai fazer um trabalho numa outra casa, às vezes tu tem um trabalho fantástico ali que passa da meia hora, sabe? E tu gosta daquilo, é prazeroso. Ah, mas quanto pode passar um pouquinho? Não, é meia hora, 30 minutos. Sabe? É uma coisa, parece coisa do passado, tem que ser aquele regimento ali. Pô, tem o bom senso. Às vezes, tá, mas tem compromissos sérios, tem casa que tem algum compromisso depois, né? Alguma atividade, tá meio apertado, e tudo bem, né? Tem que ter o bom senso. Às vezes não tem, a palestra tá boa. Não, pode. Tem o bom, você pode ficar 10 minutos a mais, é uma tolerância que tem. Que o próprio Ossi diz que é de 40 a 1 hora, né? E quando a gente fundou a Casa Espírita foi questionado isso aí aos benfeitores, né? Da casa. Tá, mas os trabalhos, a palestra, quanto tempo é? Podemos fazer 1 hora? Eles disseram sim, no máximo até 60 minutos. Não sei se você estava aqui quando foi dito. Foi dito lá no início, lá. No máximo 60 minutos, porque após os 60 minutos a espiritualidade é muito compromissada também. Ela não é que nem nós termina aqui os trabalhos, vão dormir, vão fazer sei lá o que, vão pro seu tranquilidade, né? Não, a espiritualidade não para. Aquele tempinho que ela tá ali, que é programado, depois ela já tem outras atividades, tem que socorrer as pessoas, tem que... Sabe? Não, pai, eles não param. E ao contrário, a gente dorme, a gente tem o nosso lazer, eles não param. Né? Então, no máximo 60 minutos. Daí, não sei, criou uma coisa assim que agora parece que virou lei. Primeiro é para seguir a orientação do Centro Espírita, mas não estão seguindo, então, né? Determinaram que é 30 minutos. Mas então vamos descartar aquele ócio lá, então. Né? Até uma hora se questionarem sobre isso no movimento, numa reunião, principalmente, eu vou dizer, mas o que está lá no ócio? Eu vou levar junto o ócio. Ali está 40, 60 minutos, não vale isso aqui, então vamos jogar fora esse papel, né? Para que serve esse papel? Não precisa, né? Então são coisas assim que a gente tem que ter o bom senso, né? Então aqui, vamos ver... Aqui diz assim, ó, porque ainda não vivenciamos tudo isso que Emmanuel descreve como corriqueiro nas igrejas de Antioquia e Corinto. Em nossos centros espíritas, é uma pergunta. Por que ainda não vivemos isso, né? Nas casas espíritas que a gente viu aqui. O que será, né? Exatamente por causa dos atavismos que trazemos do passado, ó. Próximo ou remoto, em que militamos em outras religiões. Isso é bem óbvio, né? Até a gente comentou. É complicado. Trazemos para o movimento espírita os vícios que vivenciamos nesta e em outras encarnações, em diferentes religiões cristãs, que se constituíram sem a real presença do Cristo. Né? Só dizia que era cristão, mas Cristo ali não existia, na verdade. Né? Cristo estava morto, né? E aí eles até matavam em nome de Deus, né? Muitos participaram disso, né? A religião era não, é isso aí, o Papa lá determinou que tem que matar e vão matar, que é em nome de Deus, né? E até que se parar para pensar, até que a gente evoluiu bastante, né? Porque até pouco tempo atrás nós estávamos matando em nome de Deus, agora nós já estamos pelo menos já. Mata mais. Agora estamos matando às vezes por pensamento, que a gente estava comentando, né? Apedrejando o outro ali por pensamento, né? Queremos que prevaleça aquela mensagem falseada, na qual as virtudes cristãs são abordadas apenas intelectualmente, sem sentimento e sem vivência real.
Hoje o que a gente vê muito assim também é muito intelectualismo, sabe? A liderança, muito intelectuais, sabe muita coisa de cor, tudo muito bonito. Mas não é isso aí o fator culminante, o fator principal, né? Jesus ensinou a praticar as virtudes, né? Praticar a humildade, a simplicidade, o intelectualismo é consequência disso, né? O intelectualismo nós vamos aprendendo, né? Conforme a prática da vivência, né? Mas não, tem gente que faz questão, em primeiro lugar, o intelectualismo. Não, vamos chamar para um congresso espírita, não sei o quê, né? O fulano de tal, o doutor fulano de tal, porque ele é doutor, viu? Então tem mais valor que o outro. Agora o Chico Xavier, que não tinha nem o primeiro grau, né? Aí, né, tem gente que é bem assim que funciona, né? O Divaldo Franco também, eu acho que concluiu o segundo grau. O Divaldo Franco tem o segundo grau. Mas que o segundo grau dele, do que ele fez na época, equivaleria hoje a uma faculdade, né? Fora que ele tem uma mente muito avançada. Uma memória, né? Incrível, né? Então, hoje, infelizmente, é assim, o intelectualismo em muitas casas que reina ainda, sabe? Não, mas tem que chamar o fulano é palestrante, tá, mas o que ele é? Mas interessa o que ele é? O que interessa é o trabalho que ele vai fazer. Não interessa o que ele é. Ele é um espírito imortal. Quanto tempo ele tem de espírito imortal? Pode ser até analfabeto, mas desde que ele fale corretamente, de acordo em sintonia com Kardec, Jesus fala bem, né? Até fala errado, de repente, né? Fala errado, né? Mas que ele passe a mensagem que as pessoas entendem, né? Aquilo que está sendo passado. É difícil ninguém entender nada. Eu já cansei de ver palestra aqui. Às vezes os doutores falando aquelas palavras tudo difícil, as pessoas que estão conhecendo não sabe o que quer dizer. Às vezes até larga de mão a doutrina espírita. Mas eu não quero saber disso aí, porque o cara falando ali cheio de coisa, de palavra difícil, complicada ali, né? E aí então hoje infelizmente é isso. Mas o que ele é? Ele é... Não interessa, se perguntar para mim o que eu sou um andarilho. Sou um andarilho do mundo. Não interessa o que eu sou. Pequeno peregrino de passagem. Não, mas tu tem que ser Tu tem que tu é formado em quê? Tu é doutor, tu não sei o que. Não sou nada, cara. Não sou nada. Né? A gente tem que ver, analisar. A pessoa tu conhece, vai fazer um trabalho, vai estudar e não interessa, né? Isso aí deu uma parada. Então isso é tudo importante pra gente refletir, né, gente? Esse estudo aqui vai dar pano pra manga, hein? Vai ter parte 3 ainda, que a gente ficou... Mas foi bom, a gente, né, comentou já sobre aquele das igrejas de Corinto, né? E de Antioquia. Depois a gente foi pelo livro também, cada tópico ali, comentando bastante, porque eu acho que é importante esse diálogo, né? Porque eu acho que o movimento espírita, ele precisa muito de sair desses atavismos, sabe? Dessa coisa, não, mas tem que ser isso, porque senão, né? O obsessor vai pegar, o que vão dizer de mim, aquela coisa toda, tem que ser como eu quero. Não é assim, né? Ninguém manda em nada, não. Tanto que a doutrina espírita já veio sem sacerdócio, sem nada, né? Para não ter o que aconteceu com a igreja, né? Que distorceu todo o pensamento do Cristo ali, fazendo uma hierarquia, né? Não existe hierarquia, né? A gente procura até hoje colocar assim, aquele que ministra a palestra, né? Os estudos, coloca como facilitadores, né? Deve ser o termo mais adequado, né? Facilitador, porque ele está facilitando uma coisa que às vezes já foi facilitado, né? Então ele está ali para facilitar, auxiliar as outras pessoas que talvez não tenham uma dificuldade, não entendam bem, então ele vai facilitar aquele trabalho, né? Para que as pessoas entendam aquilo, né? Para que elas entendam a mensagem de uma forma clara, objetiva, não é? Então vai facilitar aquilo. Mas não existe, hoje em dia tem que acabar, não existe o dono da casa. Aquele que manda, tem que ser o que eu disse, ponto final. Acabou isso aí, não tem mais, né? Então esse estudo é importante, a gente já fez a primeira parte,
das leituras ali de Paulo Estevam, né? E agora está refletindo em pontos. Quem não assistiu, procura assistir do início, que é bem bom esse estudo, né? A mensagem é bem importante. Empresta a tua canetinha. Vamos parar por aqui, tá, gente? Que a gente fez esses tópicos aí, foi bem bom. Daí semana que vem a gente retoma de novo no mesmo capítulo, a parte 3 daí, né? Viu como esse estudo já vai dar 3 estudos num, né? Talvez semana que vem a gente conclua esse estudo. E talvez a gente conclui, viu, gente? E já que eu dei uma olhadinha aqui, é o último. Vamos concluir essa obra aqui maravilhosa. O último estudo do livro. Sério? Agora eu parei que tinha umas páginas aqui, mas aqui é só bibliografia, explicando as obras. Então o estudo. Então semana que vem, provavelmente a gente conclui esses estudos reflexivos aí. Daí a gente já anuncia o próximo estudo daí na semana que vem. Tá? Muito bom esse estudo que a gente olha. Pra mim, assim, que principalmente aquele que passa, aprende muito mais, né? Eu aprendi muito com esse livro aqui, que é para ser uma introdução ainda ao estudo reflexivo, mas é uma grandeza, assim, incrível, né? Que ele passa um monte de... para quem está começando nessa obra, ela explica bem, né? Por partes as coisas, trazendo tudo para nossas vidas, né? Então tá, gente amigo, quero abraçar aqui os irmãos que estão participando. A nossa irmã Silene, um grande abraço. Obrigado pela participação. Procure trazerem comentários, participações. A minha mãe, o Denis Henrique também, que está sempre participando aí conosco. Ele diz: estudos e esclarecimentos nunca é demais, com certeza, né? Então nós aqui agradecemos a todos, um grande abraço e até o próximo encontro. Então provavelmente a gente conclui esse estudo na próxima semana e já anuncia o próximo. Então convidamos a todos, vamos então fechar nossos olhos e vamos primeiramente agradecer por tudo, por todo esse conhecimento, por esse estudo maravilhoso, por estarmos aqui nesse ambiente salutar, saudável, respirando esse ar que vem de Deus, a espiritualidade superior, que o nosso Pai Francisco emana para todos nós, aqui encarnados e desencarnados, trabalhadores, e que continue sempre nos inspirando, nos iluminando, que a gente possa ter bastante fé, força, união, buscando trabalhar a fraternidade dentro das nossas casas espíritas, a humildade, a simplicidade de coração, deixando os atavismos, as rusgas, as dificuldades para o passado e botando as mãos na charrua sem olhar para trás, refletindo como devem ser as primeiras igrejas e hoje as casas espíritas que nós, tarefeiros, hoje estamos militando, trabalhando para um ideal do Cristo, um ideal de amor, de fraternidade e de paz entre todos. Muito obrigado e que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.